Olá, estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o presidente do PRTB, Levi Fidelix, que é também pré-candidato a presidente da República. Doutor Levi, a gente percebe aí que tem uma profusão de candidatos. O eleitor até vai ficar meio confuso se todos esses que se colocam aí, né, realmente chegarem a ser candidatos. Como é que o senhor vê aí um debate com tanta gente? Se com 5 ali já foi complicado, né, na última eleição, 5, 6, como é que vai fazer debate com 11, 12? Denise, parabéns pela pergunta. Olha, nos Estados Unidos nós tivemos também algo muito similar. Eu creio que as empresas de comunicação, especialmente comunicação de massa, rádio e televisão, poderiam fazer por blocos, né? Como nos Estados Unidos tiveram lá na primeira etapa, nas primárias, né? Coloque todos, por exemplo, 5 num dia, 5 no outro. Embora eu creia que não vamos chegar até lá, até as convenções, essa candidatura todas não, tá? Eu creio Quem que o senhor aposta que vai sair? Eu creio que algumas dessas deverão sair. Por exemplo, o Flávio Rocha deve ser vice de alguém. Não está fadado a ser candidato não, tá? Eu creio que o PRB, né, já está procurando, que ele tem um entendimento lá com Dória, né? Procurou antes, né, um outro partido aqui, não sei se o próprio, aliás, o próprio Mas MDB. o Dória, né, não é candidato a presidente. Por enquanto ele é candidato. Não, mas olha, ele vai ser, né? Eu aposto que o Alckmin sai agora, nesse primeiro momento. Por que o senhor aposta isso? Porque as ações contra ele realmente têm muita consistência, né? Essa última, por exemplo, PSDB prenderam que o Laurence, né? O Laurence é alguém muito vinculado, muito ligado a ele. E eu tenho a impressão que nesta aí, ele realmente está ferido de morte. Então, o Dória há tempos já vem trabalhando para ele ser o escolhido do PSDB, né? Então, se ele recua, por exemplo, para ser senador, abre-se um flanco interessante aí. O Meirelles, então, no caso, eu creio que teríamos aqui uma equação Dória, PSDB de presidente, e Meirelles, né, que é como ele, monetarista, tiveram os dois em Davos, em 24 de janeiro passado, né, com o Temer. Para mim já foi ali, né, como também jornalista investigativo que eu sempre fui, para mim já foi uma observação. Quando o Meirelles chamou o Dória, eu falei, por que não chamou o Alckmin? Chamou o Dória. Não, mas o presidente Michel Temer nunca escondeu que nunca escondeu a preferência dele pelo Dória. Sim. Mas ali, você sabe, foi um conclave do Bilderberg, né? Mas o PSDB não quer. Ordem mundial, né? O PSDB não quer. O senhor está jogando o PSDB, né? O senhor está jogando, né, Zé Maria? O PSDB não aí quer no colo do MDB, mas eles não estão querendo conversa. Não estão querendo, Michel Temer, não. Não vão ter muita saída. O Meirelles também não sai de 1%, né? Essas pesquisas não apontam nunca. Eu que não tenho poder nas mãos tenho 1%, né? Então, imagina quem tem poder dele ter muito mais, né? Eu creio que aí começa, por exemplo, a Valéria Monteiro não é candidata, né, gente? Eu tenho a impressão que alguns outros menores partidos aí, eu creio Rodrigo que Maia vão junto, também não será. Eu creio que o DEM também deve fazer uma composição, é um partido que sempre foi aliança, né? Nunca lançou candidatura própria. O último nome que seria, aliás, naquele tempo era a Rosiana, né? Não foi, daquele incidente que tivemos lá. Depois o Eduardo Magalhães, que faleceu, né, um pouco antes. Eduardo Campos. Não, Eduardo Magalhães. Luiz Eduardo Magalhães, em 98. Lá atrás não tinha nem a reeleição aprovada ainda. Bom, então por aí você vislumbra que alguns nomes não sairão e outros vão se adequar. Serão uns 10 candidatos. Eu creio que 10, 11, 12, porque alguns nanicos, tipo aí o pessoal, o PSTU, sempre lançam candidatos. Mas peraí, mas quando o Luiz Eduardo Magalhães faleceu, ele já era pré-candidato ao governo da Bahia. Já estava fechada a candidatura de Fernando Henrique à reeleição. Sim, ele realmente, faleceu mas ele seria ele era uma promessa. Era uma promessa que o pai queria. A grande verdade é que eu creio que se as redes de comunicação pudessem fazer em blocos, eu creio que ela poderia ter um pouquinho de pimenta nisso aí. E não deixar de atender o artigo 220 da Constituição Federal, né, que reza que poder concessionário, né, deve realmente dar isonomia e igualdade nesse debate. Mas o senhor aceitaria fazer um bloco dos menores? Sim, sem nenhum problema. Por exemplo, você pode mesclar uma vez e depois mesclar de novo, né? Você pode misturar, por exemplo, Levi Fidelix nisso aqui, depois eu participo do outro e vice-versa. E por que os debates são tão importantes? Muito importante para isso. É pela vez primeira que as pessoas veem, né? O Gladiator, vê as pessoas ali, a opinião dela ao vivo, ela inclusive, né, falando e se contrapondo, né, com aquelas pessoas ali.
Isso é importante, assim, muito mais do que aquela propaganda feita, né? Maquiada, né? Daquele jeitinho todo quadradinho. Não, então, é um Brasil que eu tenho vontade de morar. É rosáceo, né? É rosáceo. Brasil rosado da Dilma, você dizia rosáceo. O Brasil do horário eleitoral é lindo. Eu adoraria morar no país daquele. Eu queria entrar um pouquinho na história do trem-bala, porque na época do governo da presidente Dilma, ela chegou a levar o senhor ali para perto do governo, com essa proposta do trem-bala. Como é que o senhor vê? O senhor acha que essa proposta é viável num país que não tem recurso para nada? Não, ela seria viável se não provocasse e fizesse, Denise, o que fizeram, né? Primeiro que havia uma proposta que vem desde o tempo do Fernando Henrique, né? Onde a Alemanha propôs, e até pagou, à época, 8.700.000 euros, né? Para o projeto. Então, uma empresa pública usou esse recurso e fez um projeto. Neste projeto, que depois o Lula iria prosseguir, realmente, eu no início do governo dele, fui apresentado ao Anderson Adalto, então ministro do Transporte, né? Para prosseguir, porque essa tecnologia está vinculada aos meus conhecimentos da área, né? Então, nós iniciamos um trabalho e depois o Valdemar Costa Neto veio atropelando com o Ministério Novo, com o ex-ministro lá do Amazonas, como é que chamava ele? Foi senador, né, do PR. E ele e o Juquinha. Alfredo Nascimento. Exatamente. O senador Alfredo Nascimento atropelaram um processo já desencadeado. Ele e o Juquinha, que era foi preso agora. De Goiás. Desvio de 270 milhões. Então, o que ocorreu? Um processo onde tinha já um projeto já pronto, na ordem de 9 bilhões, né, de dólares, né? Veio, de repente, com a nova reestrutura, inclusive com comissões em cima, com escândalos de toda a ordem, para 30 bilhões. Gente, e era para a Copa, não é? Eu, por exemplo, saí do processo porque a minha contribuição ali se encerrava. Eu não queria problema e dor de cabeça. Não mais participei, naturalmente, dessa possibilidade e deixei a Dilma conduzir. Inclusive, teve uma das reuniões que eu participei lá do Conselho Político, nosso partido fazia parte do Conselho Político até setembro de 2011, do qual nunca mais eu voltei, onde nós tivemos um embate. Eu falei, olha, os juros bancários estão altos demais e, por exemplo, esse processo do trem-bala não vai adiante por esse motivo. Não é? E ela, então, cassou a minha palavra, não me voltou a palavra, e depois, ao final, eu fui lá, aí o Palocci atrás de mim falou, mas que cara inconveniente. Inconveniente por quê? Eu me contraí, eu fui lá tirar satisfação. Eu falei, presidente, não presidenta, nunca chamei de presidenta, né? Mesmo porque não tem estudanta, né? Falei, senhora, eu gostaria que a minha palavra fosse restabelecida, mesmo porque esse assunto é questão nacional, de segurança. Ah, mas as empresas brasileiras vão tocar esse projeto, Fidelis? Eu falei, já conversei com o Bernardo Figueiredo. Essas coisas não são assim. Que era da EPL, né? Daí eu nunca mais voltei. Eu falei, bom, o que é que eu estou fazendo aqui? Estou perdendo meu tempo com a pessoa que eu não quero ouvir. Né? Vem com essa imposição toda. Aliás, é lamentável isso. Eu daí para frente... Ela sabia daquela confusão lá envolvendo o Juquinha, da Valec, que ele era da Valec, né? Responsável pela Norte-Sul. Ela já tinha conhecimento, mesmo porque o Alfredo também, depois, logo a seguir, ele quis ou até se demitiu, lembra? Se demitiu. O Valdemar Costa Neto, do PR... Foi na faxina que a Dilma prometeu fazer. Tinha que fazê-lo, né? Então a coisa estava feia. Tanto assim que uma das vezes nós requeremos, né? A Comissão de Constituição e Justiça, aliás, não, de Infraestrutura, que o Collor era o presidente, que colocasse esse assunto em mesa para requerer a presença dessas pessoas lá. E cadê que esse povo vai, né? Então a coisa travou. Por quê? Superfaturamento de novo. Está vendo? Eu estou aqui, os demais estão... Eu estou solto aqui, os demais estão presos. Por isso que eu te falei que eu estou sempre olhando e observando como que as coisas acontecem. Não quero confusão. Sou limpo, meu partido e eu pessoalmente. Não o projeto que o senhor se refere é um trem... Não, trem-bala mesmo. Trem-bala Rio São Paulo, de alta velocidade. Rio São Paulo, que tem um fluxo muito grande. Tinha também o Pequi aqui, tá? Que o Roriz o Transpiqui. Brasília e Goiânia. Goiânia, exatamente. Muito bom projeto também. Nós demos a ideia à época, nosso governador. Era viável, porque não era um trem tão rápido, era de média velocidade, era bom. Né? Ou seja... Gente, as pessoas não querem modernidade. Agora, se o Brasil tivesse ido para as ferrovias, né, não estaríamos sofrendo com greves caminhoneiros. Pois é, né? Talvez com greves ferroviárias. Mas... O Brasil já teve 43 mil quilômetros, né, de ferrovias. Somos os países mais extensos do mundo. Nós tínhamos 100 milhões de pessoas eram transportadas por ano pelas ferrovias. E o Brasil hoje tem o quê?
quilômetros no máximo, né? Temos a Vale lá do Espírito Santo até Minas, temos lá no norte, né, do Maranhão, temos aquela outra também que vem, que a Valec fez, né? Que transporta, me parece, de Açailândia até um determinado ponto. E as outras são as de cidade, né? Não temos mais ferrovias intercidades, né? E o Fernando Henrique sucateou tudo, né? Com esse negócio todo, colocou os vagões, as locomotivas em Juiz de Fora e Bauru, e você vai lá, 2 bilhões de dólares jogados fora. Além do mais, acabou com a cabotagem no Brasil também. Nós tínhamos o Lloyd brasileiro, que fazia costa a costa, que é do Rio Grande do Sul, até o Amapá, gente. 47 navios também foram vendidos sucateados. Então, querem mesmo rodoviarismo e nós temos hoje o país sofrendo. Agora, o Moreira Franco, o ministro Moreira Franco, ele defende uma tese nova de que o modal do transporte brasileiro tem que passar pelo setor aéreo, porque existem aviões de carga e tal que podem suprir ali essa dificuldade. É uma coisa eu concordo com ele, que a construção de uma ferrovia é difícil, é muito caro, né? Uhum. Acontece que todos os países desenvolvidos do mundo, eles precisam e têm. Por quê? Mesmo porque você tem passageiro, mas tem também, Trindade, você tem que lembrar, você tem que ter os produtos que são transportados do interior para os portos, né? Então, por exemplo, o soja custa o dobro. Na nossa soja só é competitivo porque o nosso preço realmente é muito bom. Né? Mas produtividade chega no ponto, muito alta. Exatamente. Uhum. Nós temos outros produtos. Mas eu me refiro a cargas mesmo, o transporte aéreo de cargas. Já existe uma indústria aérea boa nisso. Mas olha, é caro também, né? Se essas empresas já te cobram a tua malinha, rapaz, às vezes a mala sai mais cara que você. Dia desse eu mandei uma carga para o Maranhão, né? Foi R$ 998. Eu reagi, porque era mais caro que a passagem, que é 500 e pouco. Eu preferi mandar um funcionário levar lá. Então, eu tenho a impressão que o nosso querido ministro deve estar um pouquinho aéreo nesses aspectos aí, tem que repensar um pouco mais. E sobre privatização, o senhor acha que está no... Tem que ser privatizado, sim, muita coisa, né, gente? Petrobras, por exemplo? A Petrobras eu sou contra, porque é questão de segurança. Petrobras, Eletrobras, mas por que temos portos, aeroportos? Eu creio que essa infraestrutura, aliás, a CNI fez até um estudo a respeito, nós tínhamos que investir mais do que 4% ao ano nesse segmento, né, de transportes. E não se investe. No máximo, vamos ter 2% para investir, né? É muito pouco para um país continental como o Brasil. É necessário que a nossa nação compreenda de uma vez por todas que, se não tivermos transporte, independentemente de um ou outro modal, por exemplo, nós não temos fluvial. E nós temos muitos pouco. O transporte é muito pouco. Muito pouco. No máximo, o Tietê, né? Aqui, toda a Amazônia é feita daquele jeito. Então, profissionalizar isso, né? É necessário. E os bancos? Caixa, Banco do Brasil, o senhor é a favor de privatizar também, não? Sou a favor do seguinte, eu creio que esses bancos, Denise, precisavam primeiro se transformarem em bancos sociais, que hoje não são. Eles estão tão competitivos, cobrando as mesmas taxas dos outros bancos. E tem as regalias de terem o FGTS lá depositado, né? Todo o dinheiro que muitas salário vezes... Público. Salário público. Meu Deus do céu. O BNDES? Eles são pouco competitivos. E o BNDES? O BNDES ele tem que realmente transformar-se num banco social de verdade, que não é. Por exemplo, eu tenho um projeto de ter lá um segmento, um setor, do chamado BNDES Juve, que é para financiar os formandos. Nós temos no Brasil 1.180.000, 1.200.000 jovens que se formam em qualquer atividade que seja, engenheiro, médico, odontologia, qualquer coisa. Gente, o cara quando se forma, vai para a rua com o canudinho dele, para onde eu vou, hein? Vai ser o quê? Vai ser estagiário, ganhando muito pouco, né? Começar a atividade sem financiamento. Então, por que o BNDES, nesse caso, não tem uma carteira específica para financiar a juros de JBS, a juros de Odebrecht, essa atividade, né, que ele vai iniciar o jovem? Sei lá, 300 mil, 400 mil, 1 milhão de pessoas, gente. Mas aí já tem o Sebrae, pequenas empresas e tal, já tem uma linha nessa... Você tem que transformar assim. Tá? Agora, imagina se você pegar o seu canudo aqui de médico, chegar e subir BNDES. A minha clínica custará tanto aqui, está aqui o budget para isso, ele vai financiar, você tem 20 anos para pagar. Que maravilha, o cara está produzindo, vai gerar emprego. Eu não entendi a sua proposta de privatização. O senhor defende a privatização, mas parcialmente. Excluiria... O Estado tem que ser indutor nesse campo. Mas excluiria Petrobras, excluiria... Segmento de segurança. Eletrobras, Petrobras, né? Bancos, os dois ficariam? Caixa... Os dois eu ficaria, mesmo porque você tem que ter um instrumento. Correios. Isso aí pode jogar. Pode, por quê? Privatizar. Mas lógico, na hora, está dando prejuízo. Por que dá prejuízo? Não faz sentido o SEDEX aí do... Não é mais setor estratégico. Não é mais setor estratégico. Não, passou de ser hoje, nós estamos na era da internet. Daqui a pouco nem carta tem. Não faz sentido. Agora, gente,
Por que você tem que privatizar, né, um BNDES da vida? O BNDES é um banco social de desenvolvimento. Então, tem a impressão que nós temos realmente estudar isso aí. Perfeito. Uma conversa franca e aberta nessa mesa redonda aqui com o pré-candidato à presidência da República, presidente do PRTB, Levi Fidelix. Candidato, muito obrigado por essa conversa, por vir aqui à mesa do Frente a Frente, falar claramente aí de propostas e ouvir aqui também as perguntas. Eu que agradeço muito a oportunidade de você, Denise. Programas como este realmente enaltecem, né? E nos coloca agora perante a sociedade, né? Com essa nova ótica de produzirmos para o Brasil conceitos e ideias. E deixarmos a verborragias e outras coisas para outro momento, como diz o outro, na campanha propriamente dita. Uma grande verdade é que esse programa faz realmente muito bem ao povo brasileiro. Muito obrigado a vocês. Denise, muito boa noite. Mais um Frente a Frente. Pois é, né, Zé Maria? Eu quero agradecer também a sua presença aqui. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E fica o programa aberto para o senhor voltar aqui depois da campanha. A gente quer ver se faz um debate também, né, Zé Maria? Perfeito. Porque à medida aí que a campanha, teremos muitas emoções na política daqui para frente, né? E a você que nos assistiu, obrigada pela sua companhia. Pois é, e aqui o Frente a Frente é isso mesmo. A ideia é te levar dados, te levar aí a política nua e crua. Você vai ver o candidato e sente, né? E é por isso que a gente deixa o candidato falar e responder às nossas perguntas sem muita interrupção. Eu agradeço muito a participação de todos, excepcionalmente hoje o programa foi gravado e por isso mesmo não temos as tradicionais perguntas das pessoas que nos acompanham aqui no dia a dia do Frente a Frente. Gente, muito obrigado, muito boa noite.